A emoção, se ela dominar a sua psique, pode ter certeza que o risco de você adoecer psiquicamente é muito grande. A emoção transforma uma barata num dinossauro. Sabe aquelas pessoas que dão escândalos diante de uma barata? Dizem que as mulheres frequentemente têm medo de barata, mas muitos homens também têm medo de barata. E se não tem medo de barata, tem vários tipos de fobias, como a glossofobia. 75% das pessoas têm medo de falar em público, glossofobia. Grande parte das pessoas que usam as redes sociais tem alodoxafobia, o medo de críticas, o medo da opinião dos outros, o medo dos haters, o medo dos cancelamentos. O eu, ele tem de saber que minha paz vale ouro. A sua paz é inegociável. A sua saúde mental, você não pode vendê-la por nada e por ninguém. Porque se você vender, você está sendo um consumidor emocional irresponsável. Se uma crítica, uma rejeição, uma ofensa ou um fracasso te dominar, se você se curvar à dor, pode ter certeza, o teu eu deixa de ser gestor da sua emoção e a emoção que é desinteligente, entre aspas, burra, ela vai dar crédito fatal à experiência que você teve recente ou do passado, dando uma emocionalidade ou uma dimensão enorme para aquele problema e registrando de volta, formando armadilhas que nos enredam e retiram o nosso oxigênio. Pode ter certeza que se a emoção ela dominar a psique, ela, por ser desinteligente, leva o ser humano a ser um escravo vivendo em sociedade livre. Eu quero te perguntar, o futuro é uma realidade ou uma possibilidade? O que vocês acham? Claro, é óbvio, o futuro é uma possibilidade. Mas por que nós sofremos por antecipação? Porque o eu não gera emoção. Ou seja, nós produzimos pensamentos em relação a problemas do futuro e a emoção, como consumidora irresponsável, banca o futuro como se fosse uma realidade e não uma mera possibilidade. É por isso que talvez você e centenas de milhões de pessoas sofram, que é uma mera estatística, que talvez não aconteça. E se acontecer, frequentemente o fenômeno acontece de maneira diferente de como nós projetamos. 90% nem acontece. Só que nós pensamos, desenhamos e a emoção vai e banca. Ela é um bebê. A emoção nunca vai passar de 1 ano de idade. Ela sempre vai ser um bebê. E você não pode dar para um bebê, para uma criança, um cartão de crédito ilimitado. Porque se você der um cartão de crédito ilimitado, muito provavelmente você vai infectar o presente, que é o único momento onde você pode ser feliz, realizado e relaxado. Então, cuidado. A tua emoção, ela não pode, com metaforicamente um cartão de crédito ilimitado, comprar estímulos estressantes. Por exemplo, a mente mente. Ninguém pode mentir mais para você do que a própria mente. Você pode falar, não, eu tenho pessoas que me sabotam, ou pessoas que não me valorizam, não me aplaudem, não me promovem. Sim, você pode ter desafetos, mas tenha certeza, ninguém pode sabotar tanto você do que a sua própria mente. Quando ela produz pensamentos assim, na verdade, não o eu que produz, é o gatilho que dispara, que é um fenômeno inconsciente, abre janelas traumáticas, que é o segundo fenômeno. O terceiro fenômeno, a âncora se instala, a âncora emocional fixando naquela janela, e o quarto fenômeno inconsciente é o alto fluxo. São 4 copilotos que são importantes no primeiro ato, quando a aeronave levanta voo. Mas se eles continuar dominando a aeronave, você vai cometer acidentes. Então o gatilho dispara, abre uma janela traumática, a âncora emocional se instala e o quarto fenômeno é o alto fluxo, e o eu, como piloto, fica como um espectador, como um passageiro.
Vocês se lembram que há vários anos o piloto saiu da cabine, foi para o banheiro e o copiloto ele tinha um quadro depressivo e um alto grau de psicopatia. E ele levantou o voo, estava passando pelos Alpes franceses e de repente ele diminuiu a velocidade da aeronave, todo mundo ficou preocupado e o piloto saiu correndo, batia vorazmente para entrar na cabine de comando, na porta, e ele trancou por dentro. E, infelizmente, ele cometeu um suicídio e levou inúmeras pessoas também a morrerem. Claro que não era um quadro de depressão, muitas pessoas que sofrem de depressão são pessoas notáveis, altruístas, solidárias, são ótimas para os outros, mas são algozes ou carrasco de si, porque compram aquilo que não lhe pertencem, se doam demais, vivem a dor dos outros, sofrem pelo futuro. São pessoas notáveis, mas são algozes da sua própria saúde mental, são hipersensíveis. Mas no caso desse copiloto, ele não apenas tinha um quadro depressivo, mas também um alto grau de psicopatia. Não se importava com a dor dos outros, com os pais, com as crianças, enfim, com os passageiros e com tudo aquilo que ocorreu. Mas há uma metáfora ali, eu quero levar vocês a entenderem. Há 4 copilotos dirigindo a aeronave mental. Quando eu estou falando, detona o gatilho abrindo milhares de janelas, segundo copiloto, e a âncora fica gerando foco, o terceiro copiloto, para que você entenda cada frase, cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, e o alto fluxo fica ali monitorando, passeando pelo córtex cerebral. Então esses 4 copilotos, eles são importantes. Eles são importantes quando você dirige seu carro, você pega uma estrada e de repente andou 10, 20 quilômetros, nem parece que você teve consciência das paisagens, dos lugares por onde passou. Parece que estava no automático. E estava mesmo. Na verdade, o gatilho da memória abria janelas e janelas, a âncora se fixava, gerando foco, e você estava com atenção relativa, uma consciência parcial, não era o eu dirigindo completamente, o eu estava ali mais no automático, e o alto fluxo também estava lendo, e você pensava em algumas coisas e conduzia o seu veículo. Então, esses 4 copilotos são muito importantes. Sem eles você não definiria uma flor, confundiria com uma porta, com uma janela, com uma casa, você não definiria milhões de itens no seu dia a dia. 4 copilotos, importantíssimos, mas se eles tomarem o manche, que é o volante da aeronave, e os instrumentos de navegação, e o teu eu não impugnar tudo que o controla. Por exemplo, se você acha que você não é feliz, que você não é uma pessoa inteligente, ou seja, tua mente está se sabotando, você está sofrendo pelo futuro, tua mente está se sabotando, a emoção pagando caro, a emoção incentivando, encorajando, incorporando esses 4 copilotos. E se o teu eu não entra em cena, como eu disse, duvidando de tudo aquilo que te controla, que é uma técnica poderosa de gestão de emoção, criticando ideias perturbadoras, que é outra técnica. O eu tem de criticar o lixo mental. Se você não criticar o lixo mental, você vai conviver com uma série de ideias dramáticas, de que você não é um ser humano belo, bonito, inteligente, capaz, que não consegue se superar. A mente mente. Ninguém vai te sabotar tanto quanto contra a tua mente. E também a emoção, bancando, dando crédito a todo esse lixo mental.